sabe que eu te amo, né? Irmã que eu nunca tive. Tá tudo bem contigo, amor? Tô muito bem. Aquela virose de novo. De novo, tu já tá há dias assim. Passei Amanhã, mal. amanhã a gente vai procurar um médico. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu tô ficando preocupado. Não sei o que é isso. Vomitei de novo agora. Tá muito Estranho. ruim. Sim. Sensação ruim. Quem vê essa porcaria não diz que se tornou uma imbecil. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. O Pedro já saiu? Saiu cedinho hoje. Foi trabalhar. E tu, dormiu bem? Não. Passando mal ainda. Vomitei hoje de manhã de novo. Tô me sentindo muito bem. Não sei o que é. Olha, filha, senta aqui. Escuta aqui, filha. Com a experiência que essa tua mãe tem, eu posso afirmar com todas as letras. A cegonha te fez uma visita.
Não é isso, mãe. Imagina. Muito cedo pra acontecer. Não. Não é. Bom, se aconteceu, não tem problema. A gente faz um teste. E aí a gente vê, tá? Tá bom. Não te preocupe, agora eu vou porque eu tenho que me encontrar com o Padre Joaquim. Eu marquei com ele. Tá bom, mãezinha. Filha, eu fiz o café, tá quentinho. E se tu quiseres tomar um chazinho, se tu achar melhor pra não tomar café, tu toma, Acho que tá? é melhor. E eu vou Tá. indo, então. Vai lá pra Tá, mim. querida? Beijinho. Tchau, meu amor. Tchau. Até que enfim esse café ficou pronto, hein, querida? Ai, não reclama, Ieda. Chegou atrasadíssima, nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Ai, tu queria que eu viesse de madrugada? Recém são 9 da manhã, esse horário estaria no 20º sono se não tivesse marcado contigo. Ai, tá bom. Deixa eu te contar. Sabe quem é que tá doente? Quem? Beatriz. Parece que pegou uma virose. Bem forte. E como é que tu sabe disso? Encontrei o Pedro Paulo no mercado. Teu ex-amor. Aposto que eles vão acabar se casando. Tu ainda vai ser a madrinha. Ai, me poupe, né, Rosane? A gente nem sabe o que vai ser desses dois. Vamos dar tempo ao tempo. Ai, credo, Ieda. Agorando o relacionamento dos outros. Isso não faz bem. Dá um tempo, Rosane. Quem é tu pra dar conselho de relacionamento? Por acaso esqueceu que o teu marido te deixou com uma criança pequena pra fugir com um macho? Não precisa ficar lembrando dessa nojeira que eu passei na minha vida. Não desejo isso pra mulher nenhuma. Nem pra você. Embora mereça, viu? Ah, querida, eu não sou trocada. Eu sou mais eu. Além do mais, deve ser péssima de cama pra ser trocada por um macho, né? Deu, né? Não veio aqui pra me humilhar. Vamos mudar de assunto. Sabe a Cleusa, aquela nossa vizinha? Uhum. O que tem ela? Tá com um problemão, tá todo mundo comentando. O que houve? Parece que ela foi apanhada traindo o marido. Mentira. E ele descobriu tudo. Como é que foi? Eu não sei os detalhes, eu vi o pessoal comentando. Puta merda! Ai, eu tô atrasada. Ai, hoje é o dia que a igreja abre mais cedo. Eu saio pra te conquistar, o meu amor no teu olhar. Eu ando, vejo todo mundo que me vê e me crê. Oh yeah, oh yeah, oh, oh. Vou largar, procurar o meu amor. Eu sei
Olha toda, hein? Que talzinho! Incrível! Mas o tempo só te favorece. Oi, quem é que disse que padre não pode casar? Ajoelhou, vai ter que rezar. Saio pra te conquistar, o meu amor no teu olhar. Eu ando, vejo todo mundo que me vê e me crê. Oh yeah, oh yeah. Me diz quem te disse que eu não posso te amar. Toque para Dil, passou na boa, chegou na grande área, Dil tocou para trás, olha a chance. Ô Tereza, traz outra cerveja que essa aqui tá choca. Não dá, César. Eu tô cozinhando e cuidando da Valentina. Vai ali pegar, vai. Cala essa boca e traz logo que eu tô mandando. Se eu for aí, a comida vai queimar. Anda, caralho! Tu não tá vendo que eu tô mandando? Tu quer que eu me irrite contigo? Mas que merda mesmo! É tudo eu nessa casa. Podia me ajudar um pouco mais, né? Como é que é? Tá pensando o quê? Não acha que a Valentina tá aí que tu não vai apanhar. E tu pega essa gororoba que tu chama de comida e dá pros cachorros comer. Eu vou comer na rua. Bom dia, Padre Joaquim. Dona Marina! Mas que bom vê-la, minha amiga. Eu não poderia, querido, vir à cidade sem te dar um abraço. Eu tenho muita saudade suas, meu amigo. Eu imagino que sim, Osma, e a recíproca é verdadeira. Vai ficar até quando por aqui? Essa viagem é rápida. Eu devo fazer uma visitinha de médico, porque em 2 semanas eu devo voltar a São Paulo. Ah, pena que vai ficar tão pouco. Mas é sempre tão bom vê-la, minha querida. Mas o que significa isso? Escuta aqui, vocês não têm vergonha de ficar se abraçando no meio da igreja? E o senhor, padre, se dando um desfrute para essa zinha aí? Mas o que é isso, gente? Que desaforo! Isso é um absurdo, padre. Dona Leonor, porte-se como uma mulher decente. O que está pensando? Isso é apenas um abraço entre amigos, não tem nada demais. Não tem nada demais pro senhor. Mas conhecendo essa mulher como eu conheço, eu sei muito bem as intenções dela com o senhor. Só não vê que ele não quer. Padre, eu acho melhor eu voltar outra hora, porque eu não vou aguentar ouvindo os desaforos dessa aí. Tudo só porque eu vim abraçar meu amigo? Eu vou nessa. Passar bem, Leonor. Bem mal. Você não tem vergonha, não? Ela acabou de chegar e você a trata dessa forma. Dona Leonor, tome tenência, pelo amor de Deus. A senhora é uma mulher e não uma garota.
Perdão, dona Osmarina. Ela tem agido assim com toda mulher que se aproxima de mim. É extremamente constrangedor. Tu sabe o nome disso, né? Paixão. De mim é que ela não vai ter nada. É, ela não. Mas nós dois sabemos que aquela mulher do passado... Aquela mulher do passado ficou no passado, minha amiga. Bom, agora vamos que eu vou te acompanhar até em casa. Espera, até bom que tu vá até lá. Eu ando muito preocupada com a Beatriz. Sabe, eu tô achando que ela está grávida. Grávida? É, e se estiver, vai precisar de todo o apoio. Porque ela e o Pedro estão iniciando uma vida agora. Sem sombra de dúvida, Osma. Que bom que pensa assim. Olha, será um prazer te acompanhar neste momento. Hein? Ai, que bom. Surpresa! Oi, amiga, que coisa boa que tu veio. Vamos sentar ali pra conversar. Então, honey, eu vim te visitar porque eu soube que tu tá doentinha. Andou comendo coisa estragada? Não é bem isso. Eu acho que é uma virose que anda por aí. O Pedro e a mãe que estão super preocupados comigo. Abre esse olho, honey. É, mas... Mas o quê? A mãe. Sabe como ela é. Tá achando que eu tô grávida. Não. Quer dizer, não pode ser. Vocês não seriam burros o suficiente pra deixar isso acontecer, né? Aconteceu. Mas foi só uma vez. Tá. Não se preocupa, amiga. Deve ser só uma virose. E eu conheço um remedinho perfeito, que vai passar rapidinho. Se quiser, eu posso ir lá buscar pra ti agora. Faz isso por mim. Qualquer coisa Eda, por ti, favor. meu bem. Ai, que bom, amiga. Vai ficar tudo Eu bem. vou ficar te esperando aqui, tá bom? Beijo. Ramona, eu preciso da tua ajuda. O que é isso, Ieda? Tá, presta atenção. É caso de vida ou morte. Tá, tudo bem, me fala. Se eu puder, eu te ajudo. Ok, mas sem perguntas. Eu preciso de uma pílula abortiva. Oi, padre. Que bom te ver. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Padre, já sabe? Já sabe. Sim, minha filha. Seja qual for o resultado, nós iremos te abraçar. Agora vá lá e faça. Vamos acabar com esse mistério. Ai, pois é. Vai fazer o teste. Tá bom, eu vou lá. Isso. Ai, pai, eu tô ansiosa, sabe? O filho é sempre uma bênção. É, eu quero pensar assim também. Deu positivo. Ah, meu amor. Que bom, querida. Oh, não te preocupe, eu vou estar aqui contigo. Precisar da tua ajuda. Beatriz, eu trouxe o remédio que tu precisa. Bom dia, Eda. Como vai? Padre, tudo bom com o senhor? Eu não tinha lhe visto. Eu tenho certeza que não. Que remédio é esse, querida? Padre, eu que pedi ajuda pra Ieda, pra ela ir na farmácia comprar o remédio pra mim. Eu contei pra ela sobre os meus enjoos e ela ainda não sabia que eu tô grávida. Grávida? Sim, amiga. Eu vou ser mãe.
Ai, que ótimo! Que ódio! Que inferno! Eu não acredito que aquela vaca vai ser mãe! Eu não acredito! Isso não vai ficar assim! Vai ficar assim, vai! Nem que seja a última coisa que eu faça! Isso não vai ficar assim! Segura na mão de Deus. Na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Dona Leonor, a senhora já pode ir. Tá tarde. Padre Joaquim, o senhor ainda está bravo comigo? Não fica assim, por favor. O que você fez foi muito feio, Dona Leonor. Nós não temos nada. Quando é que a senhora vai compreender isso? Eu sou um homem fiel à igreja. Eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento. Eu entendo tudo isso, mas está difícil de controlar os meus ímpetos. O senhor me deixa louca de amores. Mas enfim, eu prometo que vou me controlar. Eu vou tentar. Toda vez que der vontade, reza 3 Ave Marias e um Pai Nosso que passa na hora. Tá bem. Mas eu percebo que tem alguma coisa lhe perturbando, padre. Você tem razão. Tem uma coisa que está me deixando maluco. Hoje cedo, quando eu acompanhei Dona Rosmarina até a casa dela, nós descobrimos a gravidez de Beatriz. Beatriz grávida? Meu Deus, esse mundo está perdido mesmo. Não julgue, Dona Leonor. Nós não somos ninguém para fazermos juízo dela. Mas não é isso que me preocupa. O que está me atordoando é o fato dela ter esclarecido a possibilidade de gravidez a Ieda minutos antes de chegarmos. E quando estávamos na sala, Ieda trouxe uma caixa de remédios entregando a Beatriz e dizendo que era isso que ela estava precisando. Mas eu não entendo o que tem de mais nisso. Não seria um sinal de que ela está preocupada com a saúde da amiga? Afinal, elas cresceram juntas. Elas têm uma relação de irmã uma com a outra. Dona Leonor, aquilo era uma pílula abortiva. Abortiva? Mas como é que o senhor sabe, padre? Eu conheço, não importa como e porquê. Mas aquilo não me pareceu acidental. De alguma forma, a Ieda queria interromper a gravidez da amiga. Eu não sei porquê. Olha, padre, não querendo me meter... E já se metendo? Se eu fosse o senhor, iria falar com ela. Eu sei que ela vai poder explicar isso direitinho. Não se preocupe. É exatamente isso que eu vou fazer. Como é que tá? Melhorou? Melhorei um pouquinho. Falando nisso, a gente tem que conversar. E pelo tom da conversa, eu já vi que o assunto é sério, né? É, bem importante. Então, até me ajeitar aqui. Como tu sabe, já faz tempo que eu tô passando mal, enjoada. Sim, a gente até procurou um médico. Sim, aí a mãe hoje de manhã foi na farmácia e comprou um teste de gravidez. Teste de gravidez? E? Deu positivo. Sério? Sim. Não acredito nisso. Tá grávida mesmo. Nossa, eu vou ser pai. Não acredito, eu tô muito feliz. É sério, muito feliz. O Ricardo hoje mesmo ainda tava falando lá no escritório que podia estar grávida, eu nem dei bola, ele fala bobagem pra caramba. A gente vai ter algumas dificuldades, mas nada que a gente não possa superar, pode ter certeza. Sim. Vai ser muito bom. E hoje foi muito engraçado. A mãe e o padre Joaquim chegaram aqui em casa com um exame. Ficaram esperando
resultado. Ai, Que situação, tua mãe também. Sim, a mãe, Ai, aquele não jeito ficou dela, surpresa né? porque eu nem imaginava, nem pensei que tu pudesse estar grávida. Eu também não, mas a mãe que me alertou. E aí, quando eu fiz o exame, deu positivo. Fiquei muito Tô acreditando nisso. Nossa, filhinho. Me faz sofrer por não te ter. Revejo as fotos de um passado lindo que só existiu. Ai, Rosane, que bom que você veio hoje. Não tem noção de quanto eu me sinto sozinha nessa casa. Ai, Tereza, mas você sabe que tem que sair um pouco de dentro dessa casa, né? É, eu sei disso. Essa vida de cuidar de filha, de marido, ai, haja paciência. Se dependesse de mim, você sabe, eu já estaria longe daqui, viajando pelo mundo. Mas as coisas não são bem como eu quero. Prima, o que é isso no teu rosto? Isso aqui não é nada, isso aqui é uma bobagem. Eu levantei à noite pra ir no banheiro e acabei dando de cara na porta. Eu tenho até vergonha de falar nisso. Mas vamos mudar de assunto. Me conta, como tá a Palominha? Não, sem Palominha. Peraí, tem alguma coisa muito mal contada nessa história. Tereza, o César te bateu? Que isso, Rosane? Prima, me fala, eu te conheço, tu ficou toda nervosa quando eu falei. É isso que tá acontecendo. O César tá te agredindo. Calma, Tereza. Senta aqui e me conta tudo. Isso não pode sair daqui. É pela minha segurança e pela segurança da minha Valentina. O César, ele me agride. Ele me bate. Ele me humilha, Rosane. E isso não é de vez em quando. Todos os dias é uma humilhação diferente. Por que você não denuncia esse homem? Não! Pelo amor de Deus! Não, jamais! Até quando tu vai aguentar isso? Se eu fizer isso, ele me mata. Ele mata minha filha, Rosane. Tá tudo bem. Eu não vou falar nada nesse momento. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Te tirar daqui, eu não sei. Eu sei disso. Não pode tu ficar sofrendo esses abusos dentro. Boa tarde. César, já chegou? Eu convidei a Rosane para um café hoje. Eu tô vendo. Tudo bem, Rosane? Bom, prima, eu já vou indo. Fica tranquila. Vai ficar tudo bem. Tá bom. Passar bem, César. Até mais. Não adianta rezar para Deus perdoar teus pecados. O que tá feito não tem volta. Tô brincando contigo. Como é que sabia que eu tava aqui, Eda? Eu queria conversar contigo, liguei pra tua mãe e ela disse que tu estaria aqui. Dá pra ser outra hora, Eda. Agora eu tô rezando, amiga. É jogo rápido, fofa. Diga. Então, eu queria convidar vocês para um jantar na semana que vem. Eu, tu e o Pedro Paulo. Pra gente comemorar a tua gravidez. Afinal, eu acho que eu vou ser madrinha, né?
Tá bom, amiga. Deixa agendado. Eu e o Pedro vamos adorar ir. Ai, que maravilha. Então tá, marcadinho. Beijo, fofa. Ieda, espera um instante. Pois não? Queria conversar contigo. É rápido. Teria um minutinho? Ai, padre, o senhor me desculpa, eu tô muito Eu atrasada. insisto. É importante. Posso ir na tua casa hoje à noite? Tá bem, eu aguardo o senhor. Combinado. De novo, o que você quer agora? Não gostou da surpresa? Eu trouxe notícias. E elas não são nada boas. O que foi agora? O remédio que tu me deu. O plano fracassou. Quando eu cheguei lá, ela já tinha feito o exame de gravidez e tinha dado positivo. Deixa eu adivinhar. Ela seria a Beatriz, isso? Isso. Quando é que você vai perder essa obsessão ridícula pela garota? Ai, Amanda, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu tô falando, eu não tenho tempo pras tuas besteiras. O pior da história é que quando eu cheguei lá, tava o padre Joaquim e a mãe da Anta. O padre me viu chegando com o remédio. E o pior é que eu tô bem preocupada porque eu acho que ele desconfiou de alguma coisa. Não, duvido que ele conheça o remédio. Ah, tu não conhece o padre Joaquim. Aquele lá de bobo não tem nada. E ele já me chamou pra conversar. Olha, Ieda, me tira dessa, tá bom? Eu não tenho nada a ver com as tuas loucuras. Só ajudei porque... você sabe, né? E é em nome disso que tu vai continuar me ajudando, Flor. Eu já tenho um plano, tá? Presta atenção. Semana que vem eu tenho uma reunião com uma mulher e essa mulher vai nos ajudar no nosso plano. É uma mulher pobre, ela tá grávida, cheia de problemas, toda drogada. Olha só, o que houve pra Rosane me tratar daquele jeito? Nunca vi ela assim. De repente ela não tava em um bom dia. Isso acontece, César. Será mesmo? O que mais poderia ser? Tu não andou contando nada pra ela, né? É claro que não. Eu não falei nada. Sinceramente, eu acho bom mesmo. Porque se tu me abrir essa boca, vai ser a última historinha que tu vai contar. Tu sabe o que eu faço, não sabe? Hein? Pelo amor de Deus. Para com isso, César. Eu não falei nada, eu juro. Olha aqui, ó. Eu não quero que tu saia aí na rua falando o que acontece aqui dentro de casa, entendeu? Ah, se tu fizer isso, tu é uma mulher morta. Não me custa pegar e puxar esse gatilho. Já que tu é uma incompetente, não faz nada certo. E não adianta ficar me olhando com essa cara de cadela abandonada, sua vadia. Tira essa roupa de uma vez. É hora de dar a César o que é de César. Por favor, César. Não. Não tem não. Hoje eu quero e pronto. Com licença. O senhor aceita um chazinho, um café, uma água? Não, obrigado. Na verdade, eu pretendo ir direto ao assunto sobre o qual eu vim falar. Eu não vou fazer rodeios. Que ótimo, padre. Eu não gosto de gente enrolada. O que te traz aqui? Você sabia desde o início sobre a gravidez de Beatriz, não é? Eu
Desconfiava, mas não tinha certeza, né? Eu não sou a mãe de Ná, padre. E a pergunta que não quer calar é: por que você deu uma pílula para estimular o aborto do filho de sua amiga? E o pior, sem que ela soubesse. Não, padre. Era só um remédio pra enjoo. Eu, inclusive, já tomei. Pra cima de mim, não, Ieda. Eu conheço aquele remédio e sei que pra enjoo ele não serve. E o que faz um padre conhecer tão bem assim pílulas abortivas? Não mude de assunto. Me responda, o que você pretendia com aquilo, menina? Continuo negando. O senhor não tem como provar. Ninguém vai acreditar nas suas besteiras. Tenha dó, padre. E se eu conseguir provar com isso? Dá isso, seu velho maldito! Larga, menina!